Filipenses 3,17. Acompanhem comigo a leitura que fala assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Vamos orar? Senhor nosso Pai, que a Tua palavra aqui já foi cantada e que agora vai ser explicada e aplicada à nossa vida, que o Senhor possa conduzi-la pela nossa mente e o nosso coração, para que a gente aprenda, para que a gente seja exortado, para que a gente seja levado ao arrependimento, para que a gente seja levado às bênçãos do Senhor, para que o Senhor cumpra em cada um de nós o Teu propósito, Pai. Abençoa a nossa vida e o nosso tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu penso que a gente, mais do que em outras épocas, em outras gerações, a nossa cultura hoje valoriza muito mudança. Então, por exemplo, pensei em algumas coisas. Antigamente era muito comum as pessoas morarem 30 anos na mesma casa. Hoje a gente não vê mais isso acontecendo. Antigamente as pessoas trabalhavam 30 anos no mesmo emprego. Hoje a gente não vê mais isso, né? Moravam 30 anos na mesma cidade. E hoje a gente não vê mais essas coisas. A gente vive numa cultura que valoriza a mudança. Mudar de cidade, mudar do país, buscar melhores oportunidades, conquistar cidadania estrangeira, tudo isso é visto como um avanço. Tudo isso é visto como algo bom que eu estou buscando, algo bom que está acontecendo na minha vida. E essa ideia da gente pertencer a um lugar mais seguro, mais estável, mais próspero, mais promissor, exerce enorme fascínio para a gente. Eu não sei, eu ainda não percebi isso aqui em Cosmópolis, eu até acho que essas pessoas aqui de Cosmópolis são meio, não contentes com a cidade, ninguém está contente com a sua cidade, mas tipo assim, não tem esse objetivo, eu quero mudar para uma cidade maior. Mas quando eu pastoreei em Várzea Paulista, região de Jundiaí, ninguém nem falava que morava em Várzea, falava assim, a gente mora em Jundiaí, né? Porque a ideia aqui é pior, eu quero ir para algo melhor. Então o objetivo era trabalhar em Jundiaí, era uma hora conseguir comprar um terreno em Jundiaí, uma casa, um apartamento em Jundiaí, para a minha vida ir para lá, porque a ideia é de subir, de melhorar, de alcançar. Mas existe uma pergunta que talvez seja mais importante para a gente do que onde você mora, é a que pátria você realmente pertence. Mais importante do que qual é a cidade, qual é o bairro, qual é o lugar que você mora, é a que pátria de fato você pertence. Porque Paulo escreve aos Filipenses que eram cidadãos extremamente orgulhosos da sua cidadania romana, e ele os confronta com uma verdade maior do que essa. A verdade de que existe uma cidadania superior à que eles tinham. Existe uma pátria que redefine a nossa identidade, que redefine os nossos valores, que redefine as nossas prioridades e, mais importante, que redefine o nosso destino. O nosso destino. Entre dois destinos possíveis, cada pessoa, cada um de nós, já está caminhando em direção a um deles. A um deles. E o modo que a gente vive hoje, agora, revela para qual destino nós estamos indo. Revela a que pátria nós pertencemos. Deixa eu destacar o primeiro ponto que Paulo vai colocar aqui, é sobre esse modelo a seguir no versículo 17. Ele fala assim,
Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Sigam o meu exemplo, talvez aí na sua Bíblia sejam meus imitadores, porque em todo esse capítulo 3, nós estamos chegando ao final dele, em todo o capítulo 3, Paulo tem usado a si mesmo como um exemplo. Ele é um testemunho, esse capítulo, da vida dele, de conversão dele, das prioridades dele, e ele está se colocando como um exemplo. Ele tinha todas as prerrogativas para poder confiar em si mesmo, nas coisas que ele havia conquistado, nas coisas que ele havia buscado, o status religioso e social bem estabelecido que ele havia construído, mas ele vai dizer que ele abriu mão de tudo isso por causa de Jesus, para poder conhecer mais Jesus, o seu Salvador, para servi-lo ainda melhor, demonstrando que todas as coisas na vida dele, a partir do momento que ele encontrou com Jesus lá no caminho de Damasco, foram reprecificadas, tomaram outro valor, tomaram um outro sentido, as prioridades da sua vida foram completamente alteradas a partir daquele encontro com Jesus. Ele está dizendo, a minha vida não continuou mais a mesma, os meus objetivos mudaram, os meus propósitos mudaram, tudo a partir do encontro dele com Jesus. E Paulo, não somente aqui, mas em outras partes das Escrituras, ele convida os cristãos a seguirem o seu exemplo, a olharem para a vida dele e se inspirarem nele. E Paulo não estava sendo arrogante ao pedir que seguissem o seu exemplo. Ele, inclusive, vai dizer para os filipenses observarem os que vivem de acordo com o padrão, ou seja, tomarem pessoas da própria comunidade, pessoas da sua própria igreja local, como modelo, como referência para a vida deles. Essa palavra grega, padrão, modelo, denota um molde que outros podem copiar, que outros podem aplicar. Então, por exemplo, às vezes você quer fazer algum objeto, alguma louça, alguma coisa assim de cerâmica, e aí você viu lá um negócio bonito, você compra o molde. E aí aquilo te facilita, você vai fazer de acordo com o molde. Paulo está usando essa palavra de molde mesmo, para dizer, há pessoas que são um molde para a gente, ou devem ser um molde para a gente, um modelo para a gente. Ele já havia, por exemplo, apontado Timóteo como um modelo para a igreja, quando lá no capítulo 2 nós estudamos, ele falou assim, eu não tenho ninguém que como ele busca os interesses de Jesus Cristo. Dizendo, olha, Timóteo é um modelo para vocês. Não há ninguém como ele que busca os interesses de Jesus. Paulo também havia elogiado, lá no capítulo 2, Epafrodito, dizendo, honrem homens como ele. Olha para o Epafrodito, que provavelmente era o pastor daquela igreja, e está falando assim, se inspirem nele. Abençoem, honrem pessoas como ele, porque ele é modelo. Então, Paulo não está falando de alguma coisa que ele era único. Outros cristãos deveriam ser notados, deveriam ser observados, deveriam ser imitados. O autor de Hebreus, lá no capítulo 6, vai dizer assim, não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Imitem algumas pessoas. Olhem para algumas pessoas e imitem elas. E depois, quando ele vai citar os pastores, lá no capítulo 13, ele fala assim, lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Olha para os seus líderes, observem bem a vida deles e imitem a fé deles. E Pedro, na sua carta, diz aos pastores, lá em 1 Pedro 5,3, ele fala, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Os pastores são exemplos, e Paulo fala para a igreja, fala, imitem o exemplo deles. Exemplem o exemplo de algumas pessoas, sigam o molde dessas pessoas. Porque a vida cristã, gente, ela é imitável. A vida cristã é isso, ela é reproduzível. Não é única no seu sentido mais pleno. Nós precisamos de modelos. Nós, como uma criança que vê os pais agindo, falando, se comportando e que vão aprendendo a fazer igual, nós também precisamos desses modelos. Nós precisamos observar crentes maduros e nos espelharmos neles
para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Nós precisamos seguir de perto famílias saudáveis. Às vezes a gente veio num contexto de famílias completamente destruídas, famílias totalmente desorganizadas. A gente não aprendeu, às vezes, com o nosso pai a ser marido, a ser pai. A gente não aprendeu com a mãe a ser uma boa esposa, a ser uma boa mãe. Então a gente precisa de outros modelos. Porque essas coisas se aprendem, nós não nascemos sabendo disso. Nós não sabemos como ser marido, nós não sabemos como ser pais. Nós aprendemos olhando modelos. E quando a gente não tem um bom modelo, a gente reproduz o mau modelo. Porque, querendo ou não, a gente está aprendendo com aqueles que estão próximos da gente. E aqui Paulo está falando assim, tragam para perto de vocês bons modelos. Aprendam com esses modelos. Nós precisamos observar líderes maduros, crentes maduros. No meio corporativo, essas pessoas são chamadas de mentores, né? No meio acadêmico, nós chamamos eles de mestres. E gente que é experiente, que guia, que orienta, que aconselha os mais novos, os mais inexperientes. E no meio cristão, nós chamamos essas pessoas de pastores, de líderes, de discipuladores, gente maduro, gente que já passou muita coisa, são aqueles cristãos que já maduros agora compartilham a vida com a gente, aqueles que nós damos a eles autoridade para nos corrigirem, para nos exortarem, são aqueles que nos apontam os caminhos, são aqueles que levantam para nós algumas placas de sinalização dizendo assim, olha, não vai por aí não, cuidado, olha, esse procedimento está errado, são aquelas pessoas que nos aconselham. Então, todos nós precisamos olhar para a nossa igreja, para a nossa comunidade e identificar essas pessoas, porque a nossa vida, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento depende delas. Depende da gente se aproximar delas, porque nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos desenvolvemos como pessoas e como cristãos, seguindo modelos. Modelos. Paulo fala que Timóteo era um exemplo a ser seguido pelos filipenses, porque Timóteo antes havia sido um discípulo que Paulo chamou para andar junto dele. O Timóteo estava lá quietinho, lá na igreja, e durante uma viagem missionária de Paulo, Paulo falou assim, Timóteo, vamos comigo nessa viagem? E aí então ele passou a acompanhar o apóstolo Paulo nas viagens missionárias, nos momentos que ele ia pregar, nos momentos que ele ia aconselhar, nos momentos que ele ia exortar, né? Nos momentos que ele foi preso, que ele foi perseguido, o Timóteo estava lá acompanhando, vendo tudo de perto. E aí, Paulo vai dizer para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Ou seja, Timóteo observava o que Paulo fazia, como ele lidava com as coisas, as suas prioridades, as coisas que eram importantes, e ele replicava isso na vida dele. Por isso essa ideia de seguir de perto. Você estava observando Timóteo, e agora quando Timóteo foi mandado lá para Éfeso para pastorear a igreja, Paulo está dizendo, você seguiu de perto, e agora você está replicando tudo isso. Todos nós precisamos de referenciais na nossa vida. Todos nós. E todos nós precisamos nos tornar referenciais para os mais novos. Para os mais novos, digo, adolescentes, jovens que estão, para os mais novos na fé, às vezes idosos que acabou de se converter, começou -se a chegar a Cristo, que precisam de referenciais do que é ser um cristão maduro, do que é ser um homem, uma mulher de fé. Todos nós precisamos disso. E na dinâmica da igreja, essa troca, essa relação de uma pessoa mais madura com uma pessoa menos madura, menos experiente, precisa acontecer com frequência. Porque é assim que se dá a maturidade, é assim que se dá o crescimento em santidade, o aperfeiçoamento em direção à imagem de Jesus. Se você ficar parado, se você vir só nos cultos, se você só cantar, ouvir a palavra e voltar embora, vai passar 10 anos, você vai continuar exatamente a mesma pessoa. Você precisa começar a se inspirar em outras pessoas. Você precisa começar a se aconselhar
com outras pessoas antes de tomar suas decisões da maneira como você acha certo ou correto. Você precisa dar liberdade para as pessoas te corrigirem quando você estiver errado. Chamarem a atenção, porque, concorda comigo, não é todo mundo que a gente tem essa liberdade. Você tem que dar, nós temos que dar liberdade. Para quando a gente erra, para quando a gente pisa na bola, para quando a gente está desviando um pouquinho, essa pessoa tenha intimidade com a gente o suficiente para dizer, olha, não é por aí não. Não é desse jeito que você tem que fazer. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar para Tito, discipular homens e mulheres da igreja, lá na carta de Tito, ele fala assim, ensina os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Então observe aqui o que ele cita. Tito não deveria ensinar uma doutrina lá na igreja. Tito não deveria ensinar um princípio, Tito não deveria ensinar um conceito, lógico que tudo isso fazia parte do trabalho dele lá, mas ele deve ensinar principalmente como viver. Ele tem que ensinar como as pessoas devem se relacionar. Ele tem que ensinar como agir em determinadas situações. E isso, como que a gente ensina as pessoas? Com a própria vida. As pessoas olham para a gente e veem a gente tomando decisões. As pessoas veem para a gente passando dificuldade, problemas, lutas em qual área for, e observam como que a gente lida com os problemas. Observa se a gente entra em desespero quando fica doente, ou se a gente vai para a dependência de Deus quando a gente está doente. Se a gente se encolhe quando está com um problema no casamento e fica quietinho, ou a gente vai lá e busca ajuda de um casal mais experiente. As pessoas estão observando essas coisas. E a gente está se tornando modelo para elas. Pessoas maduras, que sabem agir, que já tiveram um monte de experiências, que sabem a quem recorrer, que sabem como lidar com as situações, são inspiração para os mais novos, que são inspiração para aqueles que estão chegando. Paulo continua dizendo a Tito, lá no capítulo 2, semelhantemente, ensine, Tito, as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Tito, você é modelo para os homens, mas Tito, você também tem que ser modelo para as mulheres. Você é o líder dessa igreja, seja modelo para elas também. Ele acrescenta, inclusive, na sequência, que essas mulheres ensinadas por Tito, ou tendo Tito como referencial de como agir, de como viver, deveriam discipular outras mulheres. Porque Paulo continua dizendo, assim essas mulheres que viu em você um modelo, que se inspiraram em você, assim essas mulheres poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Perceberam aqui o padrão que Paulo está compartilhando aqui com Tito? Tito, você ensina as mulheres mais experientes da igreja como que elas devem viver. Você chama a atenção, olha minha irmã, você está aqui já há 10 anos na igreja, precisa viver dessa maneira, precisa agir dessa forma, precisa se comportar dessa forma. As mulheres mais experientes, ensinadas, amadurecidas, agora se tornam modelos e ensinam as mais novas como que elas devem viver. Então, o líder ensina um, esse ensina outro, aquele ensina outro, e todo mundo vai se relacionando assim. Isso é uma relação de discipulado, ou como nós costumamos chamar, de vida na vida. Nós compartilhamos vida, nós compartilhamos experiências, nós vamos abençoando a vida uns dos outros. E assim a gente vai sendo modelo à medida que a gente vai se inspirando em outros modelos. O pastor Grant Osborne vai dizer o seguinte sobre a vida cristã. A vida cristã é uma corrida de revezamento em que passamos o bastão para a próxima geração de imitadores e de mestres. A vida cristã é assim. Quem está à frente está passando o bastão para o próximo que está chegando. E ele vai correr lá por um tempo, vai se tornar esse modelo, e daqui a pouco ele está passando o bastão para o próximo. Tanto para quem vai imitar alguém, quanto para quem vai ser a pessoa que vai ser imitada.
Mas é esse revezamento, nós vamos compartilhando isso. Por fim, Paulo vai dizer que Tito deve ser um padrão para todos, lá no capítulo 2. Ele fala assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Então, quando nós discipulamos, nós não transmitimos conteúdo bíblico. O discipulado não é sentar para fazer um estudo apenas. Pode ser parte da relação, pode ser parte do discipulado. Mas não é apenas fazer um estudo, transmitir o conteúdo bíblico. Nós transmitimos princípios, nós transmitimos prioridades, nós transmitimos maturidade, porque a santidade, ela é visível. Ela é visível, ela é observável, ela é notada. Nós sabemos, aquele irmão é maduro, aquela irmã é cheia de fé. Nós sabemos quem são essas pessoas. Nós identificamos quem são essas pessoas. A não ser que você venha, chega um pouquinho antes de acabar o culto, de começar o culto e vai embora logo que acaba. Mas se você estiver na dinâmica da igreja, você está lá no grupo pequeno, quando a gente faz as reuniões na chácara, você está lá presente. Você percebe isso. As pessoas que devem ser imitadas, que devem ser observadas, porque a santidade é visível na vida das pessoas. Portanto, meus irmãos, a jornada cristã, ela exige referenciais seguros, pessoas firmadas no Evangelho, pessoas testadas nas provações, que permanecem firmes nas tentações que todos nós estamos sendo submetidos e que se tornam modelo para a comunidade. Então, na igreja tem várias pessoas que estão nessa condição de modelo para serem imitadas. Porque a vida cristã, ela não é individualista. Não é a gente caminhando sozinho com Deus. Ela é vida em comunidade, ela é vida compartilhada. É a gente recebendo e dando, todo o tempo. Essa é a vida cristã. Nós precisamos desses referenciais visíveis. E Deus tem nos dado essas pessoas. Deus tem colocado no nosso meio essas pessoas. Por isso, pergunte a si mesmo, quem você está imitando? Você deve estar imitando alguém. Quem você está imitando? E talvez mais sério ainda alguém poderia imitar você e se aproximar de Cristo? Se ela seguir os seus passos, se ela tomar decisões como você, se ela olhar para você e falar assim, eu quero ser igual a esse fulano, isso vai levá-la para mais perto de Jesus Cristo? Você tem que se perguntar, se você é esse tipo de pessoa que pode falar como o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores. Não sou perfeito, o apóstolo Paulo não era, ninguém é. Mas se você se tornar meu imitador, você vai estar mais próximo de Jesus Cristo. Você vai amadurecer no seu caminho com Deus, você vai ter mais fé. Todos nós precisamos ser imitadores e modelos para as outras pessoas. Nós precisamos intencionalmente nos aproximar de homens e mulheres cuja vida reflete maturidade. Precisamos dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, viver de modo responsável, sabendo que às vezes a gente não sabe, né? Sabendo, percebendo, entendendo que os olhos das pessoas estão sobre nós. Que pessoas estão nos observando. Ela pode não falar, eu estou te imitando, viu? Eu estou notando como que você age. Eu estou observando aqui se você todo domingo chega atrasado na igreja ou chega no horário. Estou observando se você é o primeiro que vai embora ou se você é o último que sai. As pessoas não falam isso para a gente, mas os olhos delas estão sobre nós. Segunda coisa que eu queria destacar é que esse texto também fala de um modelo a evitar. Versículo 18, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Porque da mesma forma que existem modelos a seguir, existem também antimodelos, que jamais deveriam ser copiados, jamais. Da mesma forma que existem pessoas que são exemplos e que devem ser seguidos, existem pessoas que representam um risco para a comunidade, um risco para a igreja. No início do capítulo, Paulo alertou a igreja para o perigo dos judaizantes.
Lá no capítulo 3, ele diz assim: cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Eu estava dizendo para a igreja, de pessoas que estavam dentro da igreja. Eu não estava dizendo assim, cuidado com o mundo. Não era o mundo. Cuidado com os judaizantes. E esses judaizantes, nós estudamos essa passagem, eram aqueles que diziam que só a fé em Jesus não era suficiente. Não bastava crer em Jesus, os cristãos precisavam acrescentar mais algumas coisas à sua fé nele. Eles simplesmente diminuíam a obra de Jesus na cruz, dizendo que só o que Jesus Cristo fez na cruz não era capaz de salvar. Era preciso seguir algumas regras, era preciso guardar alguns dias da semana, era preciso deixar de comer alguns alimentos, era preciso cumprir alguns preceitos. Mas agora parece que o problema que Paulo destaca é outro. Havia o problema dos judaizantes, mas havia um outro problema. Porque se os judaizantes criavam um monte de regras que transformavam a vida cristã num fardo pesado, impossível de carregar, e que anulavam a graça que flui da cruz, existe um outro grupo de pessoas na igreja que, dizendo se apegar à graça de Deus, exageravam na sua liberdade e acabavam em libertinagem, transformando a vida cristã em algo tão leve, tão light, sem responsabilidade, sem autonegação, sem sacrifício, sem cruz, que a pessoa nem parece que é crente. Então, se os judaizantes diminuíam a cruz, dizendo que ela não era suficiente, esse grupo, na verdade, cancelava a cruz, dizendo que ela não era eficiente para transformar a vida das pessoas. Porque elas estavam lá dentro da igreja, com uma vida como se estivesse fora da igreja. Então, se o primeiro grupo, Paulo resistia fortemente lá com os judaizantes, sobretudo pregando e ensinando o evangelho de Jesus, mostrando como que as leis cerimoniais, como que as festas, como que o templo, como que todas essas coisas apontavam para Jesus, e que agora que ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou, não fazia mais sentido para nós observarmos essas coisas. Agora o segundo grupo leva Paulo às lágrimas. As lágrimas, porque não se tratava de ensino errado, que era o que os judaizantes estavam fazendo. Se tratava de vida errada. Se tratava de comportamento errado. Não eram falsos mestres disseminando heresia na igreja. Eram pessoas que se diziam crentes. Pessoas que haviam sido batizadas na igreja, mas que viviam como se não fossem crentes. Viviam como pessoas do mundo. Viviam como com os seus colegas lá do trabalho. E Paulo diz que aqueles que alegam conhecer Jesus Cristo, mas não vivem segundo ele fala, são inimigos da cruz. Inimigos da cruz. Isso aqui é uma afirmação forte demais. Percebem como que a natureza pecaminosa do ser humano, ela é propensa a saltar de um extremo ao outro, porque uma hora ela é legalista, dizendo, não pode isso, não pode comer, não pode fazer, não pode vestir, não pode nada. E no outro ela está no extremo assim, não, pode ir para a gandaia, pode ir para a festa, pode. Nós estamos sempre entre esses extremos, onde todos eles são prejudiciais para a nossa vida. Observe a descrição que Paulo faz dessas pessoas inimigas da cruz de Cristo, que estavam dentro da igreja. Ele fala assim, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Paulo destaca aqui 4 características desse grupo de pessoas. O destino deles é a perdição. Observe que não se trata de crentes verdadeiros. É gente que está na igreja, mas não é crente verdadeiro. Não são cristãos que caíram num pecado e que precisam de arrependimento. Não são crentes que precisam de disciplina para voltarem à obediência a Deus. Eles não nasceram de novo. Por isso, ainda que se autodenominassem crentes, cristãos,
O que lhes esperava era o destino dos não crentes. Ele está dizendo, o destino deles é a perdição. Eles falam que são crentes, eles estão no meio da igreja, eles cantam os louvores, eles participam dos nossos momentos de comunhão, mas não são crentes, porque o destino deles é a perdição. Ele continua dizendo, o Deus deles é o estômago, ou talvez na sua versão, o ventre. E Paulo não está falando de comida aqui. Não é de comida que se trata. Porque lá em Romanos, no capítulo 16, ele fala assim, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. E aí ele continua, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Essa expressão aponta para aquelas pessoas que estão preocupadas somente com aquilo que lhes traz prazer, com aquilo que lhes faz bem. É um estilo de vida egocêntrico, imoral, mundano. Ele continua dizendo, só pensam nas coisas terrenas. Cada aspecto da vida deles estava resumido com seus comportamentos centrados aqui na terra, no aqui e agora. Eram materialistas, eram gananciosos, eram hedonistas, eram pessoas que viviam sem a dimensão da espiritualidade, sem a dimensão da eternidade. Gente, as igrejas estão cheias de pessoas que são crentes apenas da palavra, apenas da boca para fora. A gente diz apenas nominalmente. Aquele problema que antigamente a gente falava dos católicos, você perguntava para a pessoa, ela é católica? Você é católico? Sou católico. Qual foi a última vez que você foi na igreja? Quando eu fui batizado, quando eu era bebê. Né? Aí a gente falava, é o crente nominal, ele era o católico nominal. Ele falava que ele era católico, mas ele nunca ia na igreja. Hoje a gente tem um outro problema, que é o crente nominal, ele vai na igreja. Né? Mas nada na vida dele aponta que ele é crente. Nada na vida dele identifica ele como crente. As igrejas estão cheias de pessoas que não nasceram de novo, que não foram transformadas, que não abandonaram as suas paixões. Existem pouca ou nenhuma diferença entre elas e de uma pessoa do mundo. É inclusive por causa dessas pessoas que são nominalmente crentes, é que a gente ouve dizer assim, o fulano é crente? Mas sou melhor do que ele, sem ser crente. Né? O cicrano é crente. Esses dias atrás eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, ela aluga casa, ela tem uma casa para alugar, e ela falou assim, o não crente nunca me deu trabalho, agora os crentes, todas as vezes que eu aluguei a minha casa para crente, me deu uma dor de cabeça. Porque é crente de boca, é crente nominal, é crente que não nasceu de novo, é crente que não foi transformado. É triste dizer, mas muitas igrejas, inclusive, têm pastores, têm líderes que não se converteram, que não possuem uma vida digna de ser imitada. Quando eu estava lá na região de Jundiaí, a gente dizia lá, a maior igreja, fala mal, né? Tem que falar daquilo que a gente conhece. A maior igreja batista da cidade, quem saía de lá falava assim, o pastor não é crente. Ele é um bom orador, ele é um bom nisso, ele é um bom administrador, ele só não é crente. Ele só não é crente. Tem um monte de líderes, de pastores que não são crentes. Eles são bons em muitas outras coisas, mas eles não têm uma vida digna de ser imitada. Não tem. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo, fala assim, hoje a religião para muitos tem sido um bom negócio, uma fonte de lucro, um caminho fácil de enriquecimento. O mercado da fé tem produto para todos os gostos. A oferta é abundante, a procura é imensa, a causa é a ganância, a consequência é o engano, o resultado é a decepção, o fim da linha é o inferno. Paulo começou pelo fim, dizendo, o destino deles é a perdição. Eles não são crentes, eles não foram regenerados, eles não foram transformados. Não sigam o exemplo deles. Não sigam. Da mesma maneira que você vê santidade
na vida das pessoas, e eu falei para você, siga esse exemplo, tenha essa pessoa como inspiração para a sua vida. Tem pessoas no nosso meio que não são exemplo. Não sigam essas pessoas. E aí eu te pergunto, qual é o seu destino, o seu, de acordo com o que você prioriza? Você já pensou nisso? Valorizando o que você valoriza, qual é o seu destino final? Qual é o seu destino final? Porque aqui nessa passagem, Paulo está contrastando dois tipos de caminhada cristã. Os verdadeiros cristãos olham para a cruz, enquanto os inimigos da cruz olham para o estômago, olham para o ventre. Os verdadeiros cristãos são cidadãos do céu, enquanto os inimigos da cruz, cidadãos da terra. Os verdadeiros cristãos buscam uma glória futura, enquanto os inimigos da cruz buscam um prazer presente. Os verdadeiros cristãos encontrarão salvação, enquanto os inimigos da cruz encontrarão no fim dessa vida a perdição. É isso. É isso. Nem todas as pessoas na igreja é um exemplo saudável. Nem todas. Há modelos que levam à vida e há modelos que levam à destruição. E você precisa aprender a discernir isso. E eu digo para você, não é difícil. Não é difícil saber quem, se você imitar, leva para mais perto de Deus, te leva à vida, te leva para uma vida de santidade. E quem está te levando cada vez para mais longe de Deus, está te levando para o mundo, está te levando para a perdição. Por isso, nem todo discurso religioso conduz à cruz. Há estilos de vida que parecem livres, mas que terminam em destruição. Por isso, examine os seus afetos. O que governa as suas decisões? É o conforto? É o prazer? É a aceitação? É a segurança financeira? Porque tudo aquilo que ocupar o lugar principal de Deus na sua vida se torna ventre, se torna estômago. E o ventre nunca salva, ele só destrói. A cruz confronta essa nossa autoindulgência. Se a sua fé não confronta os seus desejos, talvez ela não esteja enraizada na cruz. Porque ela é isso que a Bíblia faz. Ela vai confrontando aonde que está o nosso coração. Aonde que nós temos colocado as nossas prioridades. O que são as coisas importantes da nossa vida. Se a Bíblia só desafia ainda mais você ter mais desejos egoístas, não é a mensagem da cruz. E você precisa parar de ouvir isso, sair desse lugar. Terceira coisa que esse texto vai nos ensinar é sobre um destino a aguardar. Versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Paulo está fazendo um contraste direto com os que só pensam nas coisas terrenas, do verso anterior, dizendo, a nossa cidadania, ao contrário, está nos céus. E esse contraste demonstra que o céu não é meramente uma realidade futura que a gente vai desfrutar um dia, de alguma coisa que está longe, que está distante. Não, trata-se de um reino presente, do qual a gente já participa, do qual a gente já recebeu cidadania. A partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós nos tornamos peregrinos nesse mundo, porque agora a gente se tornou cidadãos do céu. E o nosso objetivo agora não é mais mudar de cidade só. Nosso objetivo não é ir para um outro país, o nosso objetivo, o nosso alvo é ir para o céu. É esse o nosso alvo. Eu comentei quando nós começamos essa série de Filipos, que Filipos era uma colônia romana. Logo, os moradores de Filipos eram cidadãos romanos. E eles tinham privilégios importantes por causa disso. Eles não podiam serem feitos escravos
pela guarda romana, eles eram dispensados de deveres militares por serem cidadãos romanos, eles tinham algumas isenções de impostos por serem cidadãos romanos, eles não podiam ser presos, serem açoitados sem passar por devido julgamento por causa disso, mas mais do que isso, os filipenses se vestiam como os romanos, eles falavam na língua romana, que era o latim na época, era uma cidade orgulhosa de ser colônia do império, era orgulhosa da sua lealdade a César, o imperador. Mas agora, Paulo está falando para os cristãos dessa igreja, nessa cidade, que haviam recebido uma nova cidadania e que serviam a um novo rei. E ele está dizendo que a pátria deles agora estava no céu. Logo, eles deveriam viver de acordo com essa nova cidadania. E segundo o padrão, segundo os princípios, segundo os mandamentos do novo rei. Dizendo, a lealdade de vocês agora não está mais sob César, está sob Jesus. E é ele que vocês devem seguir. Do mesmo modo que Filipos era uma cópia da cidade de Roma, a igreja tem que ser uma cópia na terra do céu, né? Uma cópia nesse mundo do céu. Nós procuramos viver agora como nós viveremos no reino consumado de Deus. Não é quando a gente chegar lá. Não é eu vou falar a verdade quando eu chegar lá. Não é eu vou me comportar da maneira correta quando eu chegar lá. Não, a gente já vive dessa maneira. Os cidadãos do céu já vivem na terra como vão viver no céu. Nós já desfrutamos aqui dos mesmos valores, do mesmo comportamento, das mesmas coisas que serão realidade consumada na eternidade. E se a nossa pátria está nos céus, por que nós jogaríamos isso tudo para o alto em troca de coisas temporárias? Por que nós investiríamos a nossa vida em coisas que vão desaparecer, que vão embora? Por que nós não vamos nos empenhar e dedicar todo o nosso ser pelas coisas que são eternas, que a gente vai levar com a gente para a eternidade? A segunda parte do texto vai dizer assim: de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja é essa comunidade da esperança. Nós somos um povo que vive com os nossos pés aqui na terra no presente, mas com os nossos olhos lá no céu, lá no futuro. A gente vive aqui pensando lá, nós vivemos cada dia na expectativa dessa iminente volta de Jesus. E essa expectativa produz santificação para a gente. Se a gente viver pensando, hoje a gente falou isso na escola bíblica, se a gente ficar pensando, Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar essa semana, Jesus pode voltar a qualquer momento, isso nos leva mais próximo de Deus, isso nos leva a avaliar melhor a nossa vida. João vai dizer isso na sua primeira carta, ele fala assim: todo aquele que nele tem essa esperança, a esperança da volta, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Porque nós sabemos, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá. Então, santidade não é um negócio que a gente deixa para o último dia. Porque eu não sei quando é o último dia. Santidade é algo para agora, para já. Não posso esperar. Observe uma coisa. Todo esse capítulo é um testemunho de Paulo, mas também uma peça teológica que ele constrói. Ele começou falando da nossa justificação em Jesus Cristo, em detrimento da nossa confiança em nós mesmos, naquilo que nós podemos fazer para sermos aceitos por Deus. Depois ele falou de santificação, nós vimos isso semana passada, quando ele disse que abriu mão de tudo para conhecer a Cristo e ser encontrado nele. E agora ele está destacando a glorificação, quando ele continua dizendo: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Através do mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o poder que está colocando todas as coisas debaixo do seu domínio, esse mesmo poder vai transformar os nossos corpos na segunda vinda de Jesus Cristo. Quando a trombeta soar e Cristo vier com os seus anjos, acompanhado dos crentes que já estão na presença dele, os mortos em Cristo vão ressuscitar com corpos imortais.
Os que estiverem vivos na ocasião serão arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e o nosso corpo de humilhação, sujeito à fraqueza, sujeito à enfermidade e ao pecado, será revestido de imortabilidade, e será um corpo tão glorioso como o corpo de Jesus. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele fala assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Esse é o alvo. Esse é o fim da jornada, esse é o término da nossa peregrinação. Por isso que a nossa esperança futura deve reorganizar o nosso presente, deve reorganizar todas as coisas na nossa vida. Quem aguarda um Salvador vive de maneira diferente de quem vive apenas para esse mundo, completamente diferente. Se o seu maior investimento está aqui, a sua maior frustração também vai estar aqui. Mas se a sua cidadania está nos céus, as perdas temporárias, as lutas temporárias, isso não vai abalar a sua identidade eterna. Por isso Paulo encerra o seu testemunho dizendo sobre um chamado para a gente perseverar. Ele fala assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Meus irmãos, a vida cristã, a vida com Jesus, ela é maravilhosa. Eu nunca encontrei ninguém, nenhum crente verdadeiramente convertido que falou: eu lamento, eu me arrependo da minha decisão, eu me arrependo das coisas que eu abandonei, eu me arrependo de seguir a Jesus, Jesus só me trouxe fruto. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém. As mudanças que Cristo faz na nossa vida, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, são profundas. A mudança de perspectiva, a mudança de prioridades, de valores, são coisas significativas que acontecem com a gente a partir da nossa conversão. A dinâmica do discipulado, onde vai se dando o amadurecimento para a gente se tornar semelhantes a Cristo, é muitas vezes dolorosa, porque a gente é inclinado para o pecado, e aí a gente precisa ser corrigido, a gente precisa ser disciplinado, a gente erra e a gente precisa começar e fazer tudo de novo, mas ainda assim é prazeroso. Mas Paulo deixa claro que existem perigos nessa caminhada, existem perigos nessa jornada, perigo dos legalistas, perigos dos libertinos, todos falsos crentes que estão dentro das igrejas, e há o perigo deles desviarem a gente doutrinariamente do Evangelho, e há o perigo deles nos seduzirem com as tentações do mundo, há o perigo de nós sermos influenciados pela heresia de alguns mestres, há o perigo de nós sermos atraídos pelo pecado de algumas pessoas. Por isso Paulo diz: permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Permaneçam firmes no Senhor. No início do capítulo, Paulo tinha desafiado eles a continuarem firmes diante das perseguições decorrentes de adversários fora da igreja. A cidade de Filipos, a igreja de Filipos, estava sofrendo perseguição dos romanos, e Paulo fala: fiquem firmes diante dessas coisas que estão vindo de fora para dentro da igreja. E agora ele exorta a igreja a permanecer firme diante dos falsos crentes infiltrados dentro da igreja. Então a proteção contra os de fora, a proteção contra os de dentro é o mesmo: ficar firme no Senhor. Firme no Senhor. Porque a nossa esperança futura, ela sustenta a nossa fidelidade presente. A partir daquilo que a gente está olhando, para aquilo que vai acontecer no último dia, quando Jesus voltar, vai ajudar a gente a ficar com os pés firmes, vai fazer a gente discernir os modelos que a gente deve seguir. E permanecer firme não é passividade, é resistência ativa. É a gente se recusar a negociar a verdade, tornar a verdade palatável. Não, não é assim que a gente faz. É manter os olhos na pátria, enquanto os pés caminham na terra. A gente coloca os pés aqui, a gente cuida das nossas coisas aqui, mas o nosso coração está pulsando, é pelo céu, é pela volta de Jesus. Firmeza nasce de convicção sobre quem somos e para onde nós vamos. É isso que faz a gente ficar firme. Deixa eu colocar algumas coisas aqui para a gente praticar
A primeira que eu queria colocar é: quem tem moldado a sua forma de viver mais profundamente? São os exemplos piedosos ou só as influências mundanas? Quem que você está imitando? Em quem você está se inspirando? Porque os dois modelos estão presentes na igreja. Os dois modelos. E é sua responsabilidade fazer a escolha de quem você vai imitar. Você precisa imitar alguém. Escolha bem quem é essa pessoa. Segunda coisa que eu queria que a gente refletisse é: se alguém observasse a sua vida por um mês, concluiria que você vive para essa terra ou para a pátria celestial? Então, se a gente perguntasse aí: você tem observado bem ali o Tiago? O que você acha do Tiago? O Tiago está vivendo para essa pátria aqui ou para a pátria lá no céu? Ao ver aonde você investe o seu dinheiro, ao ver aonde você gasta as suas energias, ao ver aonde estão os seus amigos, o que as pessoas vão dizer sobre o seu destino? Que é o céu ou que é a terra? E por último, quais pressões internas ou externas têm enfraquecido a sua firmeza espiritual e quais decisões práticas você precisa tomar para permanecer firme no Senhor? De onde você está sendo pressionado? Com falsos mestres que você ouve lá fora, ouve no YouTube, igrejas que você segue e que estão te desviando do caminho saudável? Ou pessoas com a sua vida mundana que está te chamando para esse lado? Quem está te pressionando internamente ou externamente? Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua segunda carta, ele fala assim, que nós somos de todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque estamos firmes no Senhor. Então, nessa passagem que nós refletimos hoje, Paulo fala de dois destinos. Um termina em perdição e o outro culmina em transformação gloriosa. A diferença entre eles não está no nosso desempenho, não está em nós, está em Cristo, na nossa relação com Cristo. Porque os inimigos da cruz vivem para si mesmos. Os cidadãos do céu vivem para o Senhor e aguardam o Salvador. E esse Salvador já veio uma vez, veio não para condenar, mas para morrer em favor dos pecadores que viviam voltados para o ventre, para a terra, para si mesmo. E lá na cruz ele assumiu a perdição que nós merecíamos. E na ressurreição ele garantiu a transformação que nós não poderíamos transformar pela nossa própria força. Por isso a nossa cidadania celestial, ela não é conquistada. Não é como a gente fazer provisão para mim morar nos Estados Unidos. Não, ela é concedida pela graça. Deus nos deu um passaporte diferente. Deus nos deu uma cidadania nova. Tá? Por isso nós permanecemos firmes. Não para a gente se tornar cidadão, mas porque já fomos feitos cidadãos de uma nova terra, de um novo céu. Então, entre dois destinos, a cruz é a encruzilhada. A cruz é o momento da decisão. E aquele que confia em Cristo não caminha rumo à perdição, mas aguarda com esperança segura o dia em que o Salvador transformará até mesmo o nosso corpo humilhado e nos conduzirá definitivamente para a nossa casa. Amém, meus irmãos? Nós vamos cantar um hino